Olha só, gente, estou de volta aqui ao DCM ao ponto para falar de uma coisa que muito me incomoda e que muito me deixa triste, na verdade. De que maneira, de que forma tem sido a construção, ou melhor dizendo, a desconstrução da mídia brasileira em relação ao país. Né? Nós temos certamente uma das piores mídias do mundo, com jornalistas mais obtusos, mais venais, mais tarefeiros. Eu tenho feito uma crítica permanente, já agora de muitos anos, na verdade. Não é já de agora, é de muitos anos. De que, assim, ao longo, principalmente a partir do primeiro governo do presidente Lula, em 2003, quando a mídia brasileira se voltou contra o projeto desenvolvimentista do PT, né, do projeto de construção de uma soberania independente do país em relação ao mundo, de se tornar um player relevante dentro do mundo, dentro das relações internacionais. A partir de então, o reflexo desse jornalismo de guerra contra o PT, contra a esquerda, contra as esquerdas, acabou criando um tipo de jornalista que está se espelhando naqueles que deveriam ter sido os sábios do momento para evitar que isso acontecesse. Esse jornalista tarefeiro, esse jornalista sem nenhum filtro crítico. Eu, quando comecei a trabalhar como repórter, como jornalista, nos anos 80, ali em meados dos anos 80, havia uma vaidade intelectual em ser jornalista, havia um respeito com o ofício, com a profissão, que era mantido a partir dos exemplos que nós tínhamos nas redações. Era um país ainda muito difícil, saindo de uma ditadura militar, mas havia dentro das redações um respeito mútuo em relação à atividade de jornalística, uma vaidade intelectual de que nos impunha leitura, senso crítico, né? De que você tinha que fazer as coisas sabendo que o jornalismo é um instrumento público, né? Que o jornalismo é uma profissão solidária, e não uma profissão competitiva onde se deve fazer tudo porque vale tudo para se chegar a qualquer lugar. Eu vou botar para vocês aqui vou compartilhar com vocês um tweet do jornalista Augusto Nunes. Augusto Nunes se notabilizou nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos, como ponta de lança desse jornalismo de guerra anti-esquerda, vinculado às classes dominantes, trabalhando para essas classes dominantes, assim, uma figura que se tornou absolutamente deletéria dentro do jornalismo e que já teve uma atividade importante, que já foi um cara legal. Foi meu chefe em 4 oportunidades, né, no estado de São Paulo, na Zero Hora, na sucursal de Brasília da Zero Hora de Porto Alegre. Trabalhamos juntos no Jornal do Brasil e na revista Época. Era um cara que tinha uma visão de notícia, era um jornalista que tinha um respeito pelo ofício e que depois se perdeu completamente. Virou um desses guerrilheiros da extrema-direita, hoje vive puxando o saco do Sérgio Moro, tenta emplacar a terceira via, virou um antipetista ferrenho, né? Um reprodutor do ódio que se espalhou pelas redes sociais, quando não ele mesmo um produtor desses conteúdos de ódio. Passou a perder completamente os filtros críticos e morais, passou a atacar as pessoas sem nenhum escrúpulo, né? Tanto que hoje ele é uma dessas figuras que brilham na Jovem Pan, a Jovem Clã, né? Essa emissora de rádio, agora também de televisão, que é a representação exata, completa desse antijornalismo que se faz no Brasil. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês terem uma ideia de que ele escreveu. Olha só. Augusto Nunes. Passou da hora de privatizar a Petrobras. O governo não pode interferir na política de preços e a empresa nada de braçada, por não ter concorrentes. O petróleo não é e nunca foi nosso. Vou repetir. O petróleo não é e nem nunca foi nosso. O que o Augusto Nunes quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que ele está engajado e provavelmente já foi brifado para fazer parte dessa campanha que começou semana passada para cá, dentro da mídia, a partir de matérias editoriais, para fazer a defesa explícita, sem nenhum filtro, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum prurido, a defesa explícita dessa política de preços que hoje mantém a gasolina no Brasil chegando quase a R$10 o litro em alguns estados brasileiros. E por que eles estão fazendo a defesa de uma coisa tão ruim? Porque receberam a ordem para fazer isso. O jornalismo brasileiro não trabalha há muito tempo dentro do espectro de interesse público.
A quem interessa que a política de preços da Petrobras se mantenha agora ao custo da miséria absoluta do país, a destruição da economia do país, sobretudo da economia doméstica? Lembrando o seguinte, que essa política de preços ela gera prejuízos gravíssimos no transporte dos alimentos, que aí o que acontece? Você tem uma alta enorme de preços dos alimentos, né? Você tem alta do preço do botijão de gás, as pessoas param de comprar botijão de gás e estão sendo estimuladas também pela mídia a utilizarem fogão a lenha sem ter a menor ideia de como isso funciona, passando a utilizar álcool para acender graveto, madeira, enfim, qualquer porcaria dessa dentro de casa e provocando acidentes gravíssimos com queimaduras de crianças. E aí vem o Augusto Nunes e diz que o petróleo nunca foi nosso, que não se pode interferir na política de preços. Claro que se pode, claro que se deve interferir, é para isso que servem os governos. O governo existe exatamente para isso, para interferir nessas políticas, para beneficiar a população. Numa democracia, os governos trabalham para a população. E o que a mídia e o Augusto Nunes estão pedindo? Que não se mexa nessa política, porque essa política que é a mesma que no ano passado, 2021, pagou em dividendos 106 bilhões de reais para os acionistas da Petrobras, os acionistas estrangeiros, que não param de ganhar dinheiro porque a Petrobras vive dentro dessa política de preços, né, que ele não quer que se mexa, que é uma política de preços que a gente produz em real e compra em dólar. Produz aqui dentro em real e compra o combustível em dólar. E aí esse valor em dólar é repassado para o consumidor. Isso causa um problema generalizado na infraestrutura do país, porque nós somos um país basicamente que os modais de transporte são de caminhões, né, são de rodovias. Então você aumenta o preço do diesel, você aumenta o preço de tudo que os caminhões levam. E aumentando o preço do frete, você aumenta lá na ponta o preço do alimento. E aumentando o preço do alimento, num país de quase 15 milhões de desempregados, você gera mais miséria. Tem muito menos gente se alimentando corretamente. Já são quase 60 milhões de pessoas no Brasil que passam fome em algum grau, desde o mais grave até a posição de insegurança alimentar. E por que um jornalista, né, se sente no direito, se sente confortável de ir nas redes sociais e colocar isso? Passou da hora de privatizar a Petrobras? Não passou, não. Passou na hora de haver uma intervenção na Petrobras para acabar com essa bandalheira que começou no governo Temer. Até o governo Dilma, havia uma política do governo de baixar os preços dos combustíveis, estabilizar os preços dos combustíveis, de intervir para que a população não sofresse com as alterações no mercado de petróleo no mundo. É esse o dever de qualquer governo. Não é deixar a Petrobras fazer o que quiser e pagar dividendos de mais de 100 bilhões de reais para acionistas estrangeiros. A mídia brasileira perdeu completamente, né, os seus pruridos. Ela não tem mais nenhuma relação com a realidade, é uma desconexão total com a realidade. Esses caras ganham muito dinheiro fazendo esse serviço, então eles não têm a menor relação com o povo brasileiro. E essa coisa de dizer que o petróleo não é nosso, nunca foi nosso, o petróleo é nosso. Isso é uma campanha dos anos 50 que foi absolutamente vitoriosa e que está na origem da construção da Petrobras, está na origem da defesa da soberania brasileira a partir da sua produção de petróleo. É incrível que ainda hoje apareça um cara, né, que já foi um jornalista respeitado no passado, mas que hoje é absolutamente desprezado pelas pessoas decentes dentro do jornalismo, que tenha a coragem, né, a pachorra de falar uma coisa dessa. É de deixar a gente muito triste, viu? É de provocar grande indignação. Mas nós, não só nós jornalistas, nós todos vamos vencer essas pessoas e vamos deixar elas falando sozinhas e vamos deixar elas se acabarem no lixo da história, que é o lugar delas, viu?